Estamos alegres, mais uma noite na presença do Senhor, sabendo que Ele é bom e tem cuidado de nós. Vamos ler o tema, queridos? Em Jó 12, verso 12, que diz: com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Amém? Podeis assentar. Quero desde já agradecer aqui, pastor Washington, Valmir, e todos os obreiros, pastor Edson, todos os irmãos que se encontram aqui. Queridos, experiência é algo que todo ser humano na face da terra já passou. Nós passamos experiências boas, em alguns momentos aonde Deus nos abençoou em algo que a gente tanto buscava. Quem conseguiu comprar sua casa própria no dia que pagou, ficou muito feliz. Aquele que conseguiu comprar um carro novo, também ficou muito feliz. Mas nós estamos diante de uma história de um homem que era muito rico. E se a Bíblia falasse que Jó teria pegado todos os bens dele e levado, talvez não teria nenhum problema. Porque a quem Deus conferiu o dom de riquezas, automaticamente ele faria novamente se tornar rico. Mas a Bíblia vai dizer que Jó também perde seus 7 filhos e suas 3 filhas. E a dor que este homem está passando é muito grande. É algo que ele sente uma angústia terrível. E aí a Bíblia diz que 3 amigos distantes resolvem se unir e ir até Jó para consolá-lo, para se condoer com ele. E às vezes a gente olha para esses amigos e no final da história a gente fica espantado com o que acontece. Mas a Bíblia vai dizer que estes homens ficaram ao lado de Jó durante 7 dias e 7 noites, e não falaram uma palavra sequer. Eles estavam ali tentando consolar a Jó, pela angústia que era tão grande, tão terrível, algo que ele sentia, e só alguém que já perdeu alguém da sua família pode saber o que é uma dor. O sentimento de perda, de perder um ente querido. E geralmente os pais que são enterrados pelos filhos. E não os pais enterram os seus filhos, não é assim. O normal é que os pais venham a falecer primeiro. Mas aqui a história é o contrário. Um pai vai enterrar 7 filhos e 3 filhas. E ele está sofrendo. Ele está com muita angústia, com muita dor, porque é uma perda muito grande. E estes homens resolvem consolá-lo. E durante 7 dias ficam ao lado dele. Quantos amigos que nós temos, que quando nós passamos uma angústia, que quando nós passamos uma perda, que quando nós passamos uma dor, eles estão ao nosso lado por um tempo. Eles estão ali, nos dão a mão, nos ajudam, tentam nos consolar, mas passam os dias e eles se esquecem de nós. Quantas vezes você visitou aquela viúva? Quantas vezes você visitou aquele órfão? Nós esquecemos. Às vezes a gente vai lá no cemitério, a gente sente o que as pessoas estão sentindo, pega talvez uma parte da dor. Se você não estiver num ambiente onde estão chorando, você nem chora, você fica lá por fora, às vezes até brincando, sorrindo, contando alguma coisa engraçada. Nem naquele momento talvez você sente a dor que aquela pessoa está sentindo. Mas estes homens não, estes homens sentiram a dor de Jó e ficaram calados. Mas aí o capítulo 3 diz que Jó começa a amaldiçoar o seu dia de nascimento. E ele começa a reclamar de tudo que estava passando. Se fosse nós, irmãos,
será que a gente ia ficar calado? Será que a gente não ia falar, Deus, por que está acontecendo isso comigo, com a minha casa? Por que que o Senhor levou os meus filhos e as minhas filhas? Como seria a nossa reação? Mas agora os amigos de Jó começam a indagar a Jó, porque eles estão preocupados com Jó. Se a gente for ler, parece que eles estão apenas apunhalando Jó. Parece que eles estão apenas questionando Jó. Parece que apenas são legalistas. Porque é muito fácil, irmãos, ter misericórdia da minha casa, da minha família, do meu filho. É muito fácil eu olhar para o filho de alguém e dizer que ele não quer nada. Mas quando é na minha casa, quando é dentro do meu lar, é diferente. Que a nossa misericórdia possa se estender, irmãos. Que nós possamos olhar, irmãos, para todos e se colocar na posição de cada um do que está vivendo. Porque os amigos de Jó, até o momento calados, estavam, nota 10. Mas quando eles começam, na verdade, a falar, a questionar a Jó, e a dizer a Jó que ele tinha pecado, que ele tinha feito algo terrível, tem um que diz para Jó que o que está acontecendo com ele é pouco. Tem hora que a gente faz isso, irmãos. A gente olha para alguém que está sofrendo, e às vezes a gente imagina quantas pessoas, quantos erros que aquela pessoa fez, quantas coisas, isso é merecido, poderia ser pior. Não pense assim, tenha misericórdia. Sentir angústia não é algo bom. A Bíblia vai dizer em Ruth 1:20, que Ruth está voltando para sua terra natal. E aí, de repente, as mulheres começam a dizer, mas esta não é Noemi? Noemi grita e diz, não me chameis Noemi, agora me chamai Mara, porque o Senhor tem me afligido a minha alma e eu ando amargurada. Noemi significa agradável. E agora ela quer ser chamada de Mara, uma mulher amargurada. Quantas pessoas em nosso meio estão amargurados? E muitas das vezes nós queremos ser os santos, os mais santos da igreja, aqueles que não erram, aqueles que não cometem nada. Irmãos, muitas mulheres que encontram dificuldade no amor sofrem. E eu falo isso porque minha esposa acompanha muita gente. E parece uma coisa terrível. Parece que só arruma quem não presta. Parece que só arruma quem não valoriza. Alguém diz que é um karma, que é a cruz, que a pessoa vai carregar. Ninguém sabe, irmãos, o que vai acontecer com a gente amanhã. A roda gira. Quem está lá em cima, pode ir lá para baixo. Quem está bem, está rico hoje, amanhã pode estar pobre. E quem está pobre hoje, amanhã pode estar rico. Sabe essa pessoa que está do seu lado, que às vezes você discrimina, que às vezes você não dá nada? Amanhã pode ser alguém que pode estender a mão para você e para a tua casa. E às vezes você discrimina. Quantas pessoas, irmãos, que estão vivendo amarguradas, angustiadas, precisando de uma palavra que as edifique, que leve paz, que transforme a sua vida. E muitas das vezes a gente fica com mexericos, criando problema onde não existe, criando dificuldade. Ei, a igreja do Senhor, irmãos, ela tem dono, mas tem uma coisa, ela tem pastor.
Se você não gosta do pastor, irmãos, aí o negócio é estreito. Ou você não é ovelha, ou ele não é pastor. Porque a ovelha ouve o quê? A voz do pastor. E o pastor tem cheiro de quê? Tem cheiro de ovelha. Ou um ou outro. O que tem de gente criando problema, irmãos, criando dificuldade, nós temos que nos unir, irmãos. Nós temos que andar em unidade. Nós temos que buscar, irmãos, cada dia mais e mais, estar alinhados com o céu. Não podemos criar dificuldade na igreja, barreiras. Não, irmãos. Aqui não tem ninguém melhor. A Bíblia diz que Deus chamou uns para pastores. Que bênção, irmãos. Ser pastor é fácil? É. Não é difícil, não. Precisa ter chamada. E precisa gostar. Essa é a verdade. Quem gosta de pregar, irmãos? Não ama estar nos púlpitos pregando ou nas praças? Quem gosta de pregar, sim. Então, quem gosta, quem tem chamada, faz, irmãos, porque gosta. E é bom. O evangelista, todo mundo na igreja é evangelista? Não. Tem gente que vai para a rua. A Bíblia diz, que todo mundo tem que ir, não é verdade? Ide. Mas esse ide pode ser lá na sua vizinhança. Esse ide pode ser um culto no lar. Não precisa ser um culto na rua. Tem aqueles que foram chamados para a rua. E fazem com dedicação, porque amam estar ali. E é uma bênção. E Deus precisa dessas pessoas. Mas Deus precisa dos que visitam, precisa dos que oram, precisa daqueles que têm uma palavra, irmãos, de conselho. A Bíblia fala que precisa do pastor para cuidar das ovelhas. Então não adianta ganhar um monte de gente e não ter ninguém para cuidar. Então não vamos tentar, irmãos, se envolver naquilo que traz contenda, que traz dificuldade. Tem muita gente precisando da gente, com uma palavra que mude a vida dele, que transforme a vida dele. A Bíblia vai dizer lá em Mateus, capítulo 26, a partir do 36, que Jesus vai subir, irmãos, ao Getsêmani para orar. E ele leva os 12 discípulos. Mas a Bíblia diz que numa parte, ele só sobe com 3. Por que só 3? Porque nem todo mundo pode te acompanhar até tal lugar. Às vezes tem que ficar para trás. Não é todo mundo que vai andar com você o tempo todo. Vai ficar até um momento. Deus tem algo a realizar na tua vida. Tem gente que não vai suportar. Então ele tem que ficar para trás. Mas aí a Bíblia diz que Jesus está angustiado. Jesus está angustiado, irmãos, até a morte. Jesus está sentindo algo terrível sobre a vida dele. E aí agora, Jesus pede os seus discípulos para ficar ali, porque ele vai subir para orar, e é para eles fazerem o quê? Ficarem dormindo? Não. É para eles orarem também, para eles vigiarem. Só que o que eles fazem? Dormem. Os amigos de Jó ficaram quantas noites com ele? Nenhuma hora vocês conseguiram vigiar, 1 hora só. Os amigos de Jó ficaram 7 dias. Você fica quantos dias? Tem gente que é gente de propósito, tem ou não tem? Tem irmã que é irmã de propósito, tem ou não tem? Tem irmão que é irmão de propósito. Vamos orar por alguém? Vamos. Está lá na intercessão. Vamos fazer uma campanha? Está lá na intercessão. É isso que a igreja tem que fazer, irmãos. Sabe por quê? Porque a angústia vai bater em retirada. Está pensando, irmãos, que quando alguém começar a murmurar, começar a questionar, não fale nada. Fica só ouvindo. Porque enquanto eles estavam ouvindo, estava tudo bem. Quando a gente começa a querer falar, a gente começa a olhar para a pessoa e começa a dizer para ela,
eu acho que você está vivendo isso porque você fez assim e assim. Ruth vai para Belém com Noemi, ela não questiona Noemi. Ela só diz que aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, eu pousarei. O teu Deus será o meu Deus agora. Ela não questiona. Ela não entra naquilo que Noemi está vivendo. Ela está ali do lado de Noemi para ajudá-la, para confortá-la, para ser um canal de bênção para ela. Eu e você temos que ser um canal de bênção aonde nós plantarmos os nossos pés. Não podemos criar contenda, confusão, não. Nós temos que levar palavras de paz, palavras de transformação. Vai dar certo. Você vai conseguir. Conta o teu sonho para alguém. Estou pensando em fazer algo. Tem gente que vai dizer para você assim, ó, não vai dar certo. Tem ou não tem? Tem outro que já vai dizer assim, ó, pode ir que vai dar certo. O Senhor é contigo. Disse que uma fábrica de sapato mandou 2 funcionários para a Índia para fazer a estatística daquele local. Passou um mês, eles voltaram. Um voltou para o patrão e falou, ó, lá não tem jeito. Lá ninguém gosta de usar sapato. Não vamos vender nada lá. O outro já chegou alegre. Meu patrão, nós vamos arrebentar lá. Lá ninguém usa sapato. Quando nós colocarmos lá uma loja, nós vamos arrebentar, vamos vender muito. É visão, irmãos. Tem gente que você vai contar algo para ela, ela vai chorar com você, mas também vai se alegrar. Tem gente que não vai chorar com você e nem se alegrar. Então tenha experiências com Deus. A Bíblia diz em Romanos 5, muita gente não gosta de tribulação. Quem gosta de tribulação, levanta a mão. Ninguém. Mas a única coisa que produz alguma coisa boa para você é tribulação. O que ela produz, igreja? Quer experiência? Tem que ter tribulação. Tem que ter dificuldade. Tem que ter guerra. Tem que ter problema. Você só vai ter experiência se acontecer algo na tua vida. E às vezes tem que ser algo terrível. Quando estávamos pastoreando, bem aqui nessa quadra, cheguei em casa umas 5 horas da tarde. De repente alguém me liga. Seu filho levou uma facada aqui na quadra. Aí eu subi. Na rua reto, né? Só subi. Aí subi, cheguei lá, ele estava, ainda tinha aquele negócio da polícia militar, aquele trailerzinho. Cheguei lá, o meu filho estava sentado, deitado no banco, lá onde, da PM. Olhei para ele, e aí, tá tudo bem? Tá, pai. Esperando a ambulância chegar. E o rapazinho que fez aquilo estava dentro do camburão. Olhei para o rapazinho, não senti raiva, não senti ódio, não senti desejo de matar, não senti desejo de estrangular. Meu filho foi para o hospital, eu acompanhei. Cheguei lá, os médicos disseram que tinha perfurado o pulmão. Passei assim, o rapazinho estava lá também, parece que ele tinha se arranhado.
E aí, se acalmou, meu filho? Já se arrependeu? Não me arrependi. Amém. Não comentei nada. Não senti nenhum ódio, nenhum desejo de matar aquele menino, nem de fazer nada. Graças a Deus, a faca entrou e saiu muito rápido, e o próprio pulmão fez o trabalho, fez o fechamento. Porque se entra ar, ele teria problema talvez o resto da vida. Isso é experiência. É só isso que vai fazer você se aproximar de Deus e fazer você saber qual a reação que você vai ter. Porque às vezes a gente prega tanto amor, prega ou não prega? Mas como eu amo. Ama nada. Você só vai mostrar que você ama quando você tiver uma experiência. Quando acontecer algo terrível com você. Quando Deus entrar, irmãos, e fazer algo que mexe com as suas emoções, que traz angústia sobre a sua vida, que traga algo terrível sobre você. Que é isso, pastor? O senhor está querendo que eu sinta isso? Não. Mas todos nós vamos ter experiência com Deus. Todos nós. Uns de uma forma, outros de outra. Mentir, irmãos. Quem nunca mentiu, levanta a mão. Tem mentiras que traz tantos problemas que se você soubesse, você tinha falado a verdade. Traz tanto transtorno para a nossa vida que se você pensasse direito, você fala, por que eu fiz isso? Quando você volta atrás, infelizmente já criou um monte de problema para a sua vida. Jó, irmãos, no capítulo 12, ele está aqui dando uma resposta aos seus amigos. Em nenhum momento na Bíblia diz que eles não são amigos. Todos os capítulos diz que eles são amigos de Jó. Em nenhum momento alguém que às vezes fala alguma coisa dura com você, que lhe questiona, nenhum momento a Bíblia está dizendo que eles são inimigos de Jó, são amigos. E apesar dos fatos, apesar deles terem questionado a Jó, apesar deles terem se levantado contra Jó, o desejo do coração deles era que Jó se voltasse para Deus, porque eles acreditavam que Jó estava em pecado. Em nenhum momento eles falam porque querem o mal de Jó. Talvez o teu amigo, ou você como amigo, fala algo para alguém que ele acha ruim, que ela acha ruim, mas você quer o bem daquela pessoa. É muito fácil a gente questionar a criação dos outros. Observe, tem famílias que têm um padrão excelente. Você olha e fala, meu Deus, que família. Não é que você tenha inveja, mas você admira. E aí você pensa assim, aonde eu errei? Aonde eu falhei? O que eu fiz para ter essa experiência tão ruim? Às vezes a gente não entende algumas coisas que acontecem conosco, que acontecem na nossa casa, que acontecem na nossa família. Mas entenda uma coisa, todos nós, irmãos, temos dificuldades. Talvez a pessoa tenha uma família muito boa, mas ela tem alguns sofrimentos em outra área. Todos nós, irmãos, sofremos em alguma área da nossa vida. Todos nós passamos algum problema em alguma área da nossa vida, para que nós venhamos ter experiências, para que nós venhamos nos aproximar mais de Deus. Não é simplesmente porque Deus quer punir,
A Bíblia diz que Eli tinha 2 filhos que fizeram mal perante o Senhor, né? Na casa do Senhor eles entravam e faziam tudo aquilo que não agradava. Aí a gente olha para a vida de Eli, sacerdote, e aí às vezes a gente fala assim, ele foi um péssimo pai. Talvez não. O problema dele foi na questão da igreja, do templo. Porque o teu filho pode até andar por lá, pode até fazer o que ele quiser, mas na casa do Senhor, não. Porque a Bíblia também diz que os filhos de Samuel, que a gente sempre exalta, também fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas ninguém fala dos filhos dele. Sabe por quê? Porque a diferença é você não deixar o teu filho fazer nada abominável na casa do Senhor. Você não deixar o teu filho entrar no templo de Deus e fazer aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que é mal, aquilo que é iniquidade. Talvez o teu filho ou a tua filha, talvez alguém da tua casa ou da tua família tenha feito algo, mas tem feito por lá. Deus vai alcançá-lo. Deus vai alcançá-la, eu creio. Nós pregamos, irmãos, porque nós acreditamos em Deus. O vento pode estar forte. Parece que não vai dar certo. Parece que não vão ser alcançados, mas vão ser alcançados em nome de Jesus. E não importa o pecado, não importa a vida que está levando, porque às vezes a gente pensa, irmãos, porque a pessoa está vivendo uma vida assim, assim. Ei, quem salva é Deus, quem liberta é Deus. Quem aqui pode levantar a mão e dizer, eu mesmo me salvei sozinho? Ninguém. Se não fosse Jesus batendo na porta, eu quero entrar. Tem gente que é bonzinho, tem ou não tem, irmãos? Não tem uns melhorzinhos? Eu mesmo sou bom, irmãos. Eu acho que eu seria difícil ser salvo. Quase que impossível. Porque eu era uma pessoa boa. Sem brincadeira, não é porque eu estou querendo me agradecer, não. Os bons é difícil ser salvo. E os bons morrem primeiro, hein, filha? Glória a Deus. Então é difícil, sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente fica apontando, vai pregar para alguém lá fora, que ele vai dizer para você assim, ó, o bom. Eu não preciso, não. Prega para aquele ali, ó. Prega para aquele drogado, prega para aquela, sempre assim. Então, eu fui alcançado porque Deus é bom, porque eu não mereço. Não mereço, irmãos. Talvez eu seja mais maleável, me dou melhor com as pessoas, tenho mais essa facilidade, mas isso não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é reconhecer Jesus como Salvador. O que leva para o céu é confessar Ele diante dos homens. Não adianta você ser bom e continuar fazendo o que você faz. Não, se arrependa, pare de fazer, mude de vida, peça perdão para sua família. Ei, venha para o centro da vontade de Deus. Vai passar dificuldade, vai passar tribulação, vai, mas é dando glória a Deus que a gente vai vencendo. Eu sempre digo, irmãos, tenho 52 anos. E é difícil um dia que eu acordo triste. Sempre alegre. Eu vou visitar alguém que está morrendo no hospital, eu digo, pode ficar tranquilo, meu filho, coisa ruim demora a morrer. A pessoa está lá triste, abatida, aí ela dá um sorriso. Porque ela não esperava aquilo. Ela esperava eu chegar lá do lado dela. Ah, meu Deus. Não. Eu chego lá e eu alegro ela, eu alegro o ambiente.
Eu levo alegria, sabe por quê? Porque quem tem Cristo tem que ser alegre, irmãos. Tem que ser diferente. Nós moramos algumas ruas deste setoró de aluguel. E algumas ruas, hoje, graças a Deus, temos a casa própria. Um milagre, oh, que milagre que Jesus fez. Morava quase de frente à irmã Petrolina, saí de lá chorando, falando, Deus, eu quero uma casa nessa rua. Podia ter falado, Deus, eu quero uma casa lá no lago. Eu pedi na rua, ele deu. Mas aí eu encostava o carro, irmãos. Quando eu chegava, os meninos jogando bola, eu encostava o carro entre os dois golzinhos. Aí eu fazia de conta que não queria nada, eu ficava olhando por lado, até eles vinham falar comigo. Aí eu conversava com eles, brincava, e eu já me enturmava com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Por quê, irmãos? Porque nós temos que ter essa habilidade. Porque nós somos servos de um Deus que é todo poderoso, que muda as situações, que transforma as vidas. Você acha que a gente não tem problema? Tem. Esses dias minha irmã falou para o meu filho Davi, eu queria ser igual a minha mãe e seu pai. As coisas estão tão difíceis, e eles estão dizendo assim, vai dar certo. Deus está no controle. Deus está no controle da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Ei, Deus tem providência para nós. Ele não vai deixar faltar, irmãos. Ele vai enviar. Ele vai abrir a porta. Ele vai fazer milagre. Ele vai salvar. Ele vai libertar. Ele vai transformar. Nós temos que crer. E Jó agora vai combater aquilo que os seus amigos estão falando. E mesmo doente, mesmo enfermo, ele não perde a inteligência. E ele indaga os seus amigos. No verso 1 ele diz assim, então Jó respondeu e disse, na verdade que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria? Jó está dizendo para os 3 amigos, quer dizer que quando vocês morrerem, acabou a sabedoria na terra? Não vai ter mais? Vocês são os homens mais sábios da terra, e não tem ninguém igual a vocês. Tem gente que é tão sábio, tem ou não tem? Aos seus próprios olhos. A conta dele, quando é para você pagar, 2 mais 2 é 5. Mas quando é para você receber dele, 2 mais 2 é 3. Já viu gente sábia assim? Sempre esperto. Sempre para ele quer o melhor, ele quer mais. E aí Jó, na verdade, está dizendo, ó, também eu tenho um coração como o de vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estas, tudo que vocês estão falando, eu também sei, eu também entendo, eu conheço a lei. E além de conhecer a lei, eu conheço a Deus, mesmo que só de ouvir falar, mas eu conheço. E eu faço algo durante anos, e parei de fazer porque os meus filhos morreram. Mas eu apresentava a Deus holocaustos, porque eu acredito nele, eu confio nele, eu sei quem ele é, eu sei que ele cuida, eu sei que ele sara, eu sei que ele está no controle, eu sei que foi ele que me deu o fôlego de vida, e se ele quiser, ele tira hoje. Tudo isso eu sei, e eu sei que tem um Criador, que fez todas as coisas. E se ele quiser, o jumento fala com você. E se ele quiser, o cachorro fala com você. Eu tenho um cachorro lá no meu... Não vou falar o que é, não. Lá na minha empresa. E eu tenho um cachorro lá, Rottweiler. E às vezes, lá fica só no lote.
E às vezes eu chego lá pela manhã e ela já vem avisando que aconteceu alguma coisa. Aí quando eu vou ver, eu falo para o meu filho, ela matou uma ratazana no mínimo. Aí eu vou lá, é uma ratazana. Elas falam com a gente. Os animais conversam com a gente. Tem gente que conversa com as plantas, tem ou não tem? Eu não sei se elas ouvem. Mas eu acredito que sim, né? Mas tem gente que conversa. A Bíblia diz que os cardumes de peixe, eles andam assim porque eles formam como se fosse um peixe bem grande, né? Para assustar os outros. São inteligentes. E Jó está dizendo, ei, tudo que Deus fez é esplendoroso. Ele é que faz. Ele é que tem o controle. Ele é que enriquece. Ele é que empobrece. Ele é que põe o líder e tira o líder. Irmão, não tem líder nem no lugar nenhum que Deus não está no controle da vida dele. A hora que Deus quiser tirar o fôlego de vida, Deus tira. A igreja precisa apenas orar, interceder, buscar. A gente precisa fazer o nosso papel. O marido precisa fazer o papel de marido. A mulher precisa fazer o papel de mulher. O filho precisa fazer o papel de filho. E a igreja precisa fazer o papel de igreja, de servo do Senhor. Nós precisamos nos unir, irmãos, num propósito. Nós precisamos estar focados. Qual é o teu foco? Quem quer ficar rico, milionário? Quem quer ter muito dinheiro? Porque há muitos anos atrás, não era certo, 100% certo, mas a igreja tinha um foco. Céu. Hoje a igreja está dividida. A igreja está dividida entre terra e céu. Tem gente que está preocupada com a terra, mas não está preocupado com o céu. Tem gente que está preocupado com a terra, mas o alvo dele é o céu. Por quê? A gente precisa trabalhar? Quem precisa comer? Todo mundo. Não vamos passar fome. Então tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que pelejar. Vai ter dificuldade? Tem uns que vão ser afortunados? Sim. E daí? Eu já entrei em casa de gente rica, que é um pedacinho do céu. Já entrei em casa de gente pobre, que também é um pedacinho do céu. Mas já entrei na casa de gente pobre, que é um pedacinho do inferno. E já entrei também na casa de gente rica, que é um pedacinho do inferno. A tua casa é o quê? Um pedacinho do céu? O outro eu não vou perguntar. A nossa casa, irmãos, tem que ser um lugar o quê? De paz, de aconchego. Você tem que voltar para lá alegre. Opa, estou voltando para casa. Maravilha. Que bênção. Experiências nós precisamos passar. E a maior experiência que um ser humano pode ter, irmãos, é sentir aquilo que aquela menina veio aqui, aquela adolescente, no domingo veio falar, que sentiu a presença de Deus. É algo que a gente não pode deixar de sentir nunca. Essa é a maior experiência do ser humano. Você entra em um lugar onde a pessoa está morrendo, literalmente. E você olha para ela e parece que quem está morrendo é você. Porque ela tem tanta alegria. Ela está tão cheia. Ela está tão perto de Deus. Sabe por quê? É presença. Fique de pé. Pastor Washington.